O segundo tempo do Flamengo, em termos ofensivos, foi praticamente um nada. Foi Pouca coisa aconteceu. Uma negação. O Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada na segunda parte. O Flamengo passa sufoco para ganhar do Estudiantes na Libertadores, mas passou para a semifinal nos pênaltis. Que sufoco, meus amigos. Se inscreve no canal e veja como a mídia está criticando o Flamengo. É um jogo duro pro Flamengo, né, Mansur? O Flamengo teve muito a bola, mas o jogo ficou vivo o tempo todo. O Estudiantes venceu por 1-0, conseguiu aproveitar as poucas chances que teve, né? Mas aproveitou uma delas, levou o jogo para os pênaltis, mas o Rossi defendeu 2 cobranças e o Flamengo se classificou, Mansur. Foi no sufoco, mas avançou. Teste cardíaco para muito torcedor do Flamengo pelo país. Agora, o que eu acho que o jogo coloca muito claramente, assim, avançasse ou não o Flamengo, acho que a gente não mudaria o conceito de que o Flamengo tem um belíssimo elenco, um grande time de futebol com um grande trabalho de um treinador. Isso é um ponto. Agora, para mim o jogo deixa claro daqui para frente, especialmente para esse desfecho de temporada, algo que vai acompanhar esse time. O Flamengo tem muito clara a forma de jogar que ele quer impor aos seus jogos, né? Ele quer ter a bola, ele quer construir desde trás, ele quer ter o domínio. Só que há jogos, e aí às vezes você tem questão de amadurecimento do time como coletivo daqui pra frente, mais tempo desses jogadores juntos, e uma série de outras questões. Há jogos que o adversário vai tentar levar para outro terreno. E aí o Flamengo vai precisar se adaptar. E hoje o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, teve uma enorme dificuldade de se adaptar ao tipo de jogo que o Estudiantes queria fazer para ganhar, que era a bola longa desde a defesa, o Carrilho disputando a primeira bola para ele ganhar a segunda bola. Juntava jogadores na zona em que essa segunda bola poderia cair e a partir daí tentar ganhar a segunda bola. E o Flamengo teve uma enorme dificuldade de ganhar qualquer segunda bola. Toma o primeiro gol assim, permitia que o Estudiantes eventualmente se colocasse no campo de ataque. A partir disso, lançamento, primeira disputa, a segunda bola ficando com o Estudiantes e eventualmente ele conseguia tentar alguma coisa para atacar. Léo Pereira e Léo Ortiz, muitos problemas para ganhar essas primeiras disputas. Eventualmente os volantes do Flamengo, o Saúl fez uma partidaça com bola, mas a dupla ele e Jorginho alguns problemas para ganhar essa segunda bola. E no segundo tempo o Flamengo quase tomou gol em outro lance idêntico, mas aí houve um impedimento. A partir daí o Flamengo teve muito a bola, ficou no campo de ataque, mas teve um pouco menos de mecanismo ali para furar a defesa e conseguir marcar a partir do controle que tinha com a bola. É melhor time que o Estudiantes. No todo, passa com justiça, porque o domínio do Maracanã foi imenso. Agora, Libertadores, há jogos que exigem outros cenários e o time vai precisar se adaptar a eles em alguns momentos. Quando for para disputa física, vai precisar estar pronto para essa disputa, senão isso pode custar caro. Agora, uma coisa me surpreendeu hoje, Alex, já te dando boa noite aqui. O Estudiantes permitiu que Jorginho jogasse o tempo todo muito confortável. Só que foi marcando toda a periferia, né? Todo mundo que estava para receber passes do Jorginho estava muito bem marcado. Então o Jorginho muitas vezes tinha espaço e era obrigado a carregar um pouco mais essa bola, ficando sem opções para levar o Flamengo adiante. Não imaginava essa estratégia, né? Porque a gente normalmente pensa o quê? Tem que tentar tirar o Jorginho do jogo. Vamos evitar o Jorginho o tempo inteiro. E o Estudiantes fez o contrário. Permitiu o Jorginho jogar o tempo todo, mas evitou a periferia de funcionar e isso criou muitas dificuldades ao Flamengo. Não acha, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Do Mansa, todo mundo que está em casa, criou. Aí que tá o detalhe, nem sempre quem está com a bola, o portador da bola é o mais perigoso, né? Depende, porque a bola ela tem que percorrer, ela tem que ir em algum objetivo para frente para poder chegar lá no gol. E isso o Estudiantes ele veio numa estratégia e numa condição emocional muito tranquila com o plano de jogo. Como o jogo foi se demonstrando dando certo, sabia que 90 minutos, 100 minutos para ele fazer apenas um gol, ele jogou com o tempo a seu favor, porque o Flamengo não vai deixar de jogar com a bola. E não é fácil também você ir lá e pressionar, e você, se ele sai perdendo aqui também de 1-0, seria difícil. Então eles marcaram super bem ali o Plata. Quem teve, acho que até o Arrasca conseguiu se desvencilhar um pouco mais, porque o Plata parece que ficou até mais identificado com alguém marcando. Mas eles fizeram uma estratégia que trouxe sim essa dificuldade. O Flamengo também não precisava ter pressa. O gol no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, lógico que traz algo assim, mas o jogo ainda estava sob controle. Mas ao mesmo tempo é o que a Libertadores acaba trazendo, né, cara? Um nível competitivo que às vezes você não imagina que possa vir com um time também inferior, mas foi num nível de estratégia, cara, que aquilo que o Mansur falou no começo. E cada degrau, esse treinador, o Felipe Luiz, que tá percebendo que ser treinador sofre bem mais que jogador, né? Estava tenso nos pênaltis dele, né? Tenso, não tem jeito, você perde tempo. Não é comum a gente ver o Felipe daquela maneira. Não. Né? A fisionomia dele estava diferente. Ele tava sempre com um semblante bastante calmo. Hoje, na hora dos pênaltis, ele estava realmente nervoso. Porque é algo que foge do seu controle. Eu tenho a bola. E outra, quantas bolas o Estudiantes até permitiu que fosse o Ortiz que cruzasse na área, bem marcado ali, aquela questão da área, enfim. Mas eu acho que é mais um passo importante do Flamengo ter passado. O risco que correu tomando gol aqui de não decidir o jogo em casa acaba
acabou trazendo isso, mas traz também um aprendizado, né? Para você vencer esse torneio ou grandes torneios que essa grande equipe do Flamengo tem, ele realmente vai ter que errar menos do que errou até hoje. Sobre o que o Alex estava falando, você perguntou do Jorginho e dos outros jogadores, só acho que do Campinho dá pra gente ilustrar bem o que para mim foi taticamente a marca do primeiro tempo. Assim. O Flamengo normalmente faz essa saída com esses 3+2, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho e Saul. Em muitos jogos o Varela vem fazer uma ponta pro Plata aqui. Só que o que o Estudiantes fazia? 4 jogadores marcavam esses 5 aqui da saída. Eles colocavam 4 aqui e a partir daqui todos esses homens de frente do Flamengo, Varela, Plata, Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino tinham marcação individual. O Arrascaeta era seguido pelo Amondarain. Onde ele fosse, se ele arrastasse para cá, se levasse para cá, era marcação individual. Com uma sobra, obviamente, porque o Estudiante tinha -1 marcando a saída de bola. O Varela ficava um pouquinho mais baixo para trazer o Arsamendia para longe, tentar isolar o Plata no 1 contra 1, ele e o Samuel Lino aqui. O que para mim, onde o Flamengo para mim tinha dificuldade, o Flamengo até conseguia, rodando a bola com esses homens, como tinha um a mais, sempre liberar Jorginho ou Saul em progressão. A partir daqui, para liberar esses homens que estavam sob marcação individual com o jogador na sobra, o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade. Por vezes vinha o Pedro como apoio, recebia essa bola de costas para liberar um passe para alguém que viesse de frente, fosse o Saul, fosse o Arrascaeta, ou então tentando as jogadas por esses jogadores de lado. Para mim, sobrou erro técnico também. Né? Tecnicamente, esses jogadores abaixo, né, para construir essas jogadas, para dar continuidade às jogadas. E o curioso, né, o Flamengo tendo dificuldade com a questão do jogo físico, da segunda bola, de ganhar na defesa. E com as dificuldades técnicas, com tudo isso, até sofreu o gol. Não era uma boa partida, uma partida chamativa do Flamengo, assim. Mas o Flamengo tinha tido a melhor bola, né? Que foi a do Pedro, né? No cruzamento por baixo que ele estourou. E o Flamengo não tinha cedido uma chance importante. E fora 2 chutes do Saul, né? E o Muslera desvia, a bola pega na trave. E o outro ele dá uma chapada consciente, né? Uma batida de fora da área consciente. Perfeito. Que a bola sai raspando. Perfeito. Né? Então, mas o jogo tava sob controle. Não era confortável o jogo, porque mas também não era questão perigoso, do duelo. assim, mas não perigoso, tinha havido um grande susto, um grande não. sufoco. E aí sai no momento mais ingrato de todos, né? Que é a ida pro intervalo, né? Porque aí o jogo não dá tempo nem de... Você já vai com essa dor de cabeça. Não dá tempo de você recuperar, né, cara? E achei interessante como no segundo tempo, o Estudiantes assume que na igualdade, mesmo em casa, ele vai tentar defender mais baixo e vai tentar a bola longa e vai permitir que o Flamengo definitivamente assuma o controle do jogo. Se no 0-0 eles já estavam com paciência de não pressionar lá com esses 4 marcando, ele esperava realmente marcar aqui, imagina depois com 1-0 do jeito que estava empatado no agregado. Eu vou entrar num assunto que eu acho que o torcedor do Flamengo, apesar de estar feliz, deve estar preocupado. Porque eu acho que o primeiro tempo foi bom do Flamengo até. Foi um jogo controlado, o Flamengo teve as suas chances, não permitiu muito ao Estudiantes, teve uma batida cruzada, né? Que o Rossi pega em 2 tempos do Arzamendia, e depois o gol já nos acréscimos. O Flamengo tinha chegado um pouco mais, cozinhou bastante o jogo, ficou com ela, evitou que o Estudiantes transitasse muito no seu campo de defesa. O jogo estava mais ou menos sob controle. O que me preocupou mais em relação ao Flamengo foi o segundo tempo. Porque o segundo tempo do Flamengo, em termos ofensivos, foi praticamente um nada. Foi pouca coisa aconteceu. Uma negação. O Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada na segunda parte, mesmo tendo a bola quase o tempo inteiro. Porque o Estudiantes, assim como disse bem o Mansur, se limitou, falou, olha, eu sou pior, vou dar a bola ao Flamengo. Agora o jogo está empatado. Se for para os pênaltis, eu estou no lucro. Né? Então deu a bola ao Flamengo e aí eu acho que é o fato preocupante. Nem com os que começaram jogando, Pedro e Plata, que não fizeram um bom jogo, e nem com os que entraram depois, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, a coisa não funcionou. Uma noite infeliz do Arrascaeta, né? Também não conseguiu jogar bem. Quem tentou mais foi o Lino. Foi uma coisa engraçada. Que na jogada individual, sempre pelo lado esquerdo, conseguia levar vantagem às vezes, fazer um cruzamento, mas nunca tinha um pé ali para botar para rede, né? Uma coisa engraçada, quando a gente pensava o jogo e discutia sobre a formação titular do Flamengo, a gente talvez tivesse, pelo que foi a trajetória do Flamengo na temporada, mais indícios para ver o Bruno Henrique até começando o jogo do que o Pedro. Eu não acho que o Pedro fez uma partida muito ruim no primeiro tempo, não. Acho que alguns lances que ele veio de costas em apoio, ele ajudou a preparar a jogada para o passe em profundidade. Acho que talvez o Felipe Luiz não quisesse desde logo alongar muito a bola. Agora, o curioso é que, em tese, o Pedro jogou uma partida que, no papel, tinha mais cenário de Bruno Henrique, e o Bruno Henrique jogou o trecho da partida que, em tese, tinha mais cenário de Pedro, né, quando o Flamengo ficou mais tempo no campo de ataque. O que eu acho é que, olhando para o futuro, independentemente de qual seja o desfecho da temporada, existem algumas questões desse ótimo... O Flamengo tem um ótimo elenco, não vou negar aqui que o elenco do Flamengo é excelente, de primeiro nível, com um ótimo treinador e um ótimo trabalho. Agora, tem alguns gargalos, né? Por exemplo, um deles é a questão da alternância do Pedro. O Bruno Henrique, ele não é um grande 9.
né? Ele é um atacante que, em algumas circunstâncias, ele pode resolver questões. Mas ele não é um grande 9. Então o Flamengo não tem um jogador pronto para assumir o lugar do Pedro em jogos que as coisas não estejam funcionando. Ou um atacante de outro tipo, com intimidade com um gol ali pelo centro, para assumir essas questões. Até contratou, é que não deu certo, que era o Juninho, né? E hoje nem se fala mais nele, né? Exato. Praticamente não participa sequer, não toma parte sequer em jogos importantes. A outra questão que parecia um pouco afastada, mas que hoje eu me peguei refletindo sobre isso, é a questão de saúde. É importante você ter jogadores do mais alto nível no elenco, claro. Agora, o Jorginho, por exemplo, vocês acharam que ele chegou bem ao jogo? Eu não sei se... assim, ó, dentro de campo, eu acho até que ele estava bem disposto, né? Ele não fugiu do jogo em nenhum momento, pegou na bola, acho que deve ter sido o jogador que mais tocou na bola em toda a partida. O que eu achei é que hoje ele teve mais erros do que o normal, do ponto de vista técnico, e aí eu acho que não tem muito a ver com a parte física. Não O Alex sei, pode até falar melhor. Acho até que não tem tanto a ver com a parte física, mas acho que ele errou bastante tecnicamente, mas muito também porque os companheiros estavam muito marcados e ele ficou muitas vezes sem uma opção de um passe mais perigoso. Acabou ele, pelas circunstâncias da marcação do Estudiantes, precisando e não conseguindo fugir de um jogo um pouco mais burocrático. De certa forma foi um jogo confortável até para ele nesse sentido, porque entre ele e Ortiz, você pode ver que o Estudiantes ele não gastava energia de qualquer jeito para sair nesses caras com a bola para desarmar aqui, que é o que o Flamengo quer, porque todo mundo tem um pé muito bom. Então o Estudiantes ele ficou marcando aqui. Nesse sentido que foi a dificuldade que o Flamengo encontrou, inclusive o Jorginho. Lógico que acredito, não que ele estava mal fisicamente, mas pelo tempo parado, é lógico que esse tempo parado te traz um prejuízo na questão de reflexos. Isso.